Seja bem-vindo à SOS Canadá e Mundo dos Vistos. Agradecemos pela sua visita. O webinar começará dentro de alguns instantes. Aproveite essa oportunidade para tirar todas as suas dúvidas com nossa equipe de especialistas que está pronta para te atender. Iniciaremos a exibição de um breve vídeo institucional enquanto nossa equipe ajusta os últimos detalhes e logo após iniciaremos a transmissão ao vivo do webinar. Esperamos que aproveite e que fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas. SOS Canadá e Mundo dos Vistos. Enxergamos além de documentos. Enxergamos sonhos. Conheça um pouco mais da SOS Canadá e Mundo dos Vistos. Somos uma empresa séria e em respeito com todas as leis e exigências legais para o exercício da atividade, como, por exemplo, alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura, licença do Corpo de Bombeiros, cadastro no Ministério do Turismo, Embratur, ABAV, que é a Associação Brasileira de Agências de Viagens, e também auditados periodicamente e acreditados pela maior certificadora internacional, a ISO, onde atendemos a norma ISO 9001-2015, o que garante a qualidade de nossos processos. Nossa equipe de especialistas, em sua maior parte, é da área de turismo, direito e administração, o que nos capacita para que tenhamos o melhor atendimento para suas necessidades. É sempre importante verificar a idoneidade e responsabilidade da empresa contratada, uma vez que os documentos e informações confiados são de sigilo absoluto e deve haver uma política séria de confiabilidade e que seus documentos serão armazenados em um local seguro e por tempo limitado, evitando assim que sejam extraviados ou acessados por terceiros. Nesse sentido, possuímos critérios rigorosos que são auditados para que todas as suas informações sejam mantidas no mais absoluto sigilo e de forma segura. Nossa empresa, além de toda a competência técnica adotada, um posicionamento mais humano em cada processo, onde cada colaborador tem a consciência de que existe um sonho por trás de cada solicitação de visto, e esse deve ser respeitado acima de tudo. O resultado de todo esse empenho, dedicação e carinho nos colocou no auge do setor. E hoje atendemos as maiores redes de intercâmbio e de turismo do Brasil, assim como órgãos públicos e grandes multinacionais, que deixam em nossas mãos toda a parte burocrática da viagem. Conte conosco. Alcançar os seus objetivos e superar as suas expectativas. Auxiliamos em todos os assuntos de vistos, imigração, cidadania e demais demandas consulares. SOS Canadá e Mundo dos Vistos. Enxergamos além de documentos. Enxergamos sonhos. Documentação do cliente, analisamos cada caso de forma individual, então todos os documentos são analisados pela nossa equipe antes de serem enviados ao consulado. Nós somos a primeira e a única empresa do Brasil que tem a certificação ISO 9001 nesse ramo, então é uma segurança maior para vocês, é uma segurança maior para o cliente, que todas as nossas orientações do processo, elas são auditadas. Então realmente tudo que a gente passa são as exigências dos consulados ou das embaixadas. Tá? Outra vantagem para vocês vocês como parceiros e o cliente, eles também conseguem fazer um acompanhamento do processo de forma online. Então, vocês conseguem visualizar através da plataforma como que está a indicação daquele determinado aluno, daquele determinado cliente que está indo fazer algum processo de turismo, como que está o andamento do processo dele. Então, no caso do visto canadense, se o processo já está em análise no consulado, qual que é a previsão de liberação. Vocês conseguem visualizar também quais são os documentos que estão pendentes para a gente poder mandar para o consulado. Então, vocês conseguem fazer um acompanhamento 100% online, mas caso vocês também tenham uma dúvida, querem saber um pouco mais detalhado do processo, é só entrar em contato conosco na nossa central de atendimento. Pode me procurar, que eu informo quem que é a consultora responsável, ou se não, é só ligar aqui para a gente, colocar o setor que vocês querem saber o processo do visto e passar o nome do cliente que a gente consegue localizar e as consultoras conseguem passar uma orientação para vocês, tá?
Além disso, nós também fazemos representações na maioria dos consulados. Então, por exemplo, o visto canadense que não exige, né, de início uma entrevista, a gente consegue fazer a representação por ele. Alguns consulados exigem que o próprio requerente vá, ou às vezes a gente faz a representação, mas eles fazem uma solicitação de entrevista, a gente consegue prestar essa assessoria também. Para a gente começar a conversar um pouco mais sobre o visto canadense, eu queria entender, Suzana, quais são as etapas para fazer a solicitação do visto? Certo, bom dia. A primeira etapa para iniciar o processo de visto canadense é o preenchimento do questionário inicial. A partir dele, a gente elabora uma lista de documentos de acordo com o perfil do cliente e, após o pagamento dos honorários, disponibilizamos a lista de documentos. Quanto tempo que tem levado a solicitação do visto? O visto de turismo, com permissão de estudos até 6 meses, atualmente o prazo médio é de 27 dias úteis após a data da biometria, e o visto de estudante, acima de 6 meses, de 54 dias úteis após a coleta da biometria. Certo, e quando ele vai fazer a biometria, ele faz a entrevista, perguntado alguma coisa lá na hora para ele, como que funciona? Então, a biometria é só a coleta das digitais, né, e lá eles tiram uma foto. Perfeito. É muito bom a gente explicar isso, né? Porque muita gente compara bastante o visto canadense com o visto americano, né? O visto americano exige que o requerente vá fazer o processo de entrevista. São alguns casos bem específicos que não há necessidade. Então, muita gente compara bastante os dois processos. Então, ele só vai fazer a biometria e ele não faz nenhum tipo de entrevista. Isso, ele não tem uma entrevista, somente a biometria e a foto que eles tiram na hora. Entendi. E onde que tem os locais para fazer biometria? Sempre em São Paulo? Como que funciona essa questão? Os postos de coleta da biometria do consulado canadense, né, ficam localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Porto Alegre. E lá na hora ele faz só a biometria, ele paga mais alguma taxa ou ele não paga mais nada, já está incluso em algum valor? A taxa da biometria já está inclusa dentro do valor da taxa consular. O valor da taxa da biometria é de $85 canadenses. No momento que a gente recolhe essa taxa consular, já é incluso o valor da biometria. Entendi, então ele só faz mesmo a biometria lá na hora. Isso. E vocês orientam o que ele precisa levar, tudo mais. Isso, a gente faz toda a orientação, né? Faz o agendamento perante a disponibilidade do cliente e disponibiliza todas as orientações para ele realizar essa biometria. Mais uma dúvida que eu fiquei em relação a isso. Faz a aplicação e já faz a biometria, ele faz antes, precisa agendar? Como que funciona essa questão? A biometria ela é solicitada a partir, depois que o processo é aplicado, leva em média 2 dias úteis para o consulado solicitar a biometria, então a gente entra em contato com o cliente e realiza esse agendamento. E aí ele escolhe o dia e o horário que fica melhor? Isso, ele pode escolher o dia e o horário melhor para ele. Perfeito, entendi, acho que ficou também bem claro pro pessoal, mas eu queria só notificá-los que quando a gente vai, né, tirar algumas dúvidas agora, vocês podem mandando as dúvidas pela live, tá? E quando a gente terminar tudo, aí a gente vai abrir o campo para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? A gente vai selecionar algumas, caso a sua pergunta não seja selecionada para a gente sanar por aqui, pode entrar em contato na nossa central de atendimento, que a gente vai disponibilizar os contatos para vocês no final do treinamento, e aí vocês podem me procurar ou procurar pela Suzana, por alguma consultora da equipe de visto canadense, que elas conseguem sanar todas as dúvidas de vocês. Suzana, você me falou que é montada uma lista de documentos, né? Isso. E depois encaminha para o cliente o que ele precisa providenciar. Isso. Mas normalmente que documento que é solicitado para fazer? Normalmente, de forma padrão, a documentação solicitada é foto, cópia do passaporte atual, comprovação de rendimento, imposto de renda e a parte financeira, documentos financeiros do requerente. E de documentação financeira, eu recebo bastante dúvida, né, de alguns parceiros nossos em relação à questão de valor de comprovação. Sim. O que é passado de orientação? O consulado determina algum valor fixo por mês? Tem uma média? Como que é essa forma de comprovação? O consulado ele não tem um valor determinado, né, para você apresentar na sua aplicação de visto, mas sugerem que seja de $1.500 a $2.000 canadenses por mês de estadia. E a gente aconselha que para o primeiro mês de estadia seja apresentado R$10.000, né? E para os meses subsequentes o valor médio de apresentação.
em dólar canadense. Tá, e esse valor, ele precisa estar em conta? Eles aceitam, por exemplo, comprovar, você falou que o valor de 10 mil, eu posso apresentar uma fatura de um cartão com limite, é aceito pelo consulado? Normalmente eles não aceitam limites de cartão de crédito ou limite de cheque especial. Esse valor ele tem que estar disponível em conta, né? Pode estar em conta corrente, aplicações de resgate imediato, conta poupança, desde que esse valor tenha um resgate imediato disponível. Entendi. Outra dúvida que eu tenho bastante, que o pessoal também pergunta, é qual que é a validade do visto canadense? A validade do visto canadense, atualmente para o visto de turismo, né? A validade pode vir de acordo com a validade do passaporte, sem ultrapassar a validade, né? E do visto de estudos é de acordo com a carta de aceitação do curso. Então, se ele informar que vai estudar, ele precisa ter essa carta de aceitação? Isso, ele precisa ter essa cartinha de aceitação. Tá. Só mais uma dúvida que eu fiquei nessa questão quando vai cursos, né, de vistos de estudante, tem uma diferença, por exemplo, até um ano é um tipo de visto, acima de um ano é um outro tipo de visto? Como que é essa diferença do visto de estudos para turismo? Existe uma diferença também. Como visto de turismo, é possível você realizar curso de idiomas, né, intercâmbio até 6 meses. Se você tem intenção de fazer um curso no Canadá, que ele vai ficar superior a 6 meses, o ideal é que você já vá com visto de estudante, que é o visto S1. Entendi. Então ele tem essa diferença, mas mesmo se ele for estudar até 6 meses, informar que pretende fazer esses estudos, ele precisa ter uma carta de aceitação. Ele precisa ter uma carta de aceitação para justificar que ele está indo estudar. Entendi. Mais uma dúvida, principalmente mais na questão do visto de turismo, né? Você informou que para estudos precisa ter a carta de aceitação, normalmente entra em contato com alguma agência de intercâmbio e a agência explica esse procedimento. Mas em relação ao visto de turismo, é obrigatório ter passagem, hotel comprado, isso precisa ser apresentado na aplicação? Para o visto canadense de turismo, não é obrigatório ter acomodação, passagem aérea paga. Tá, então ele só apresenta mesmo os documentos que a gente solicitar e depois ele faz a compra das passagens, mas se ele já tiver comprado, pode ser apresentado ou isso pode ser um ponto negativo? Ele pode já apresentar a passagem, né, caso ele já tenha comprado, mas a gente sempre aconselha a comprar somente após a resposta final do visto. Eu acredito que o fato de apresentar a passagem no momento da aplicação não iria prejudicar no processo. Entendi. E nesse caso que tem essa diferença de visto de turismo, visto de estudante, como que funciona o tempo de permanência? O oficial, quando ele faz a aprovação do visto, ele informa quanto tempo que a pessoa pode ficar no país, isso é informado já direto na imigração, vem alguma carta informando, como que funciona? O tempo de permanência é informado na imigração, né, canadense, normalmente para turismo é de 6 meses, e para quem vai estudar, normalmente é de acordo com o período de estudos. Aí o oficial informa no momento da imigração. Aí, chegando na imigração, então, ele apresenta os documentos. Isso, os documentos, o passaporte com visto. Caso o oficial solicite mais algum documento, ele apresentaria na hora. Entendi. Mais uma dúvida nessa, né, aproveitando esse assunto do visto de estudante, a gente tem muita dúvida sobre processos de high school. Né? Porque em muitos casos o aluno ele vai fazer um semestre, mas depois, às vezes o último semestre do ensino médio dele aqui no Brasil, e depois ele quer estender um curso lá. Se for menos de 6 meses, ele aplica para turismo ou ele aplicaria para estudos? Se for menos de 6 meses, a nossa recomendação, como o aluno é menor de idade, é ele ir com o visto adequado, que seria o visto de estudante. Porque assim, chegando lá, caso ele tenha a intenção de estender a permanência dele, com o visto de estudante, ele não teria tantos problemas. Tem alunos que preferem ir com o visto de turismo, quem vai fazer somente semestre, ou até mesmo ETA. Só que teria que verificar com a instituição se ela aceita o ETA ou o visto de turismo. Entendi. Então, antes dele fechar o curso, o ideal é que ele verifique com o agente de intercâmbio dele se ele pode ir com visto do ETA, que a gente vai conversar um pouco mais pra frente, né, que o ETA, ele tem algumas restrições, então a gente prefere falar um pouquinho mais separado para ficar bem claro, ninguém confundir nenhuma informação. Mas então ele pode estudar com o ETA ou ele pode tirar o visto de turismo, se não o visto de estudante? Isso, só que aí fica dependendo da instituição, se ela vai aceitar o tipo de visto. Normalmente, a gente sempre recomenda aí já ir com visto de estudante. Se ele for com visto de turismo ou com ETA,
é um menor de idade, né? Tá fazendo um high school, avisou para os pais que gostou, que quer continuar mais tempo lá no Canadá. Sim. Ele pode fazer a troca de categoria lá no país? Ele pode ter problemas em trocar a categoria? Como que seria essa orientação? Chegando lá no Canadá e o aluno querendo estender, estando com uma categoria de turismo ou até mesmo ETA, ele pode tentar fazer essa troca de categoria, só que ele pode ter problemas futuros, porque como ele já tinha essa intenção, o ideal era ele ter saído daqui já com visto de estudante. E mesmo se ele for ficar menos de 6 meses, ele pode tirar o visto de estudos no lugar do visto de turismo? Pode sim. Ele pode até mencionar que tem a intenção, né, de fazer mais um semestre. Entendi. Uma outra dúvida que o pessoal tem bastante, né? Acredito que vocês lá que lidam mais com os clientes, com os alunos, né, que estão indo ficar um longo período no Canadá, recebem mais. A questão de acompanhante. Quando que pode levar o acompanhante? Qualquer curso, por exemplo, eu vou estudar 4 meses lá no Canadá vou com visto de turismo, né, com permissão de estudos até 6 meses. Eu posso levar um acompanhante junto comigo? Ele entra como dependente? Ele tira um visto que não fica vinculado ao meu? Como que entra essa categoria de acompanhante? Normalmente, para colleges públicos, desde que não seja somente curso de inglês, o acompanhante dependente consegue acompanhar o aplicante principal com visto de Open Work Permit. Caso seja um college privado, esse college ele precisaria ser de uma graduação, o curso de graduação, como mestrado, bacharelado ou pós-doutorado, para o dependente conseguir acompanhá-lo. Caso tenha somente for curso técnico ou até mesmo inglês, o acompanhante acompanha com visto de turismo. E no momento que ele ingressa no college, ele solicita a troca de categoria. Mas mesmo se for menos de 6 meses, ele pode levar o dependente ou só se o aplicante principal for estudar, por exemplo, 6 meses, 8 meses, seja um visto de estudante que permite esse dependente? Mesmo sendo menos de 6 meses, ele pode levar o acompanhante, né? Só que a categoria vai ser de acordo com o que foi informado no programa. Se for um curso de inglês, o acompanhante pode ir com visto de turismo. Entendi. Só para ver se eu realmente entendi também, porque é uma questão que o pessoal pergunta bastante, né? Sim. E teve algumas mudanças recentes no consulado em relação a essa questão. Isso. Então, se eu vou viajar eu vou levar o meu acompanhante, eu vou fazer um college privado, eu posso levar o meu acompanhante e ele tira o visto de Open Work? Se for um college privado. Direto ao college, sem fazer nenhum curso de inglês antes. Se esse programa de college privado for um programa de graduação, sim, ele consegue acompanhar com visto de trabalho em aberto, dependente. Entendi. Se eu for fazer uma graduação, uma pós-graduação, cursos que não sejam cursos técnicos, né? Isso, cursos tem que ser técnicos, curso superior. Superior de graduação. E se eu for fazer em college público, eu vou fazer direto uma graduação, ele já pode solicitar o visto de estudante, ou lá no país, ele vai com visto de turismo e no país ele faz a troca? Em caso de colleges públicos, o aplicante principal indo fazer somente o college, o dependente consegue ir com visto de trabalho em aberto. Se for co-op, ele precisa fazer primeiro o visto de turismo, enquanto o aplicante principal não inicia o college, ele fica com visto de turismo e depois ele faz a troca no país. Correto, isso mesmo. Entendi. E a gente, né, a Mundo dos Vistos, ela auxilia nessa troca de categoria, auxilia no processo de extensão? No momento, a gente está auxiliando no processo de extensão do visto. Em troca de categoria, atualmente ainda não. Perfeito. Que aí também, né, já fica um aviso para os nossos parceiros que se tiverem algum aluno que pretende fazer uma extensão de permanência no país, a gente consegue prestar esse auxílio por aqui também. Vai funcionar da mesma forma que a Suzana comentou no início da gravação, que vai ser solicitado, mesmo que ele já esteja no país, acredito que a documentação vai ser bem diferente, né? Vai ser uma coisa mais resumida. Um processo mais diferente, é mais resumida a documentação do que a primeira aplicação do visto. Mas precisa fazer comprovação financeira, a mesma coisa? Isso, ele vai precisar apresentar a comprovação financeira, os carimbos de entrada e a permissão válida dele de estudo. E a nova carta de aceitação do programa. E a nova carta de aceitação do programa. Entendi.
Então, assim, vai ser solicitado de qualquer forma para o aluno um novo questionário, mesmo se ele já fez o visto conosco ou não, porque a partir do momento que é aplicado o visto dele, a gente não tem mais acesso às documentações, então é tudo excluído do sistema por questão de segurança mesmo do aluno, por ser documentações pessoais. Então, vai ser solicitado um novo questionário, ele vai precisar preencher as informações sobre a vida dele agora lá no Canadá, e a partir do momento que ele faz o pagamento dos honorários, as nossas consultoras vão disponibilizar toda a questão da documentação, como é um processo online, a gente pode receber tudo via e-mail, ou se não, ele pode anexar direto na plataforma no acesso que é enviado para eles. Mais uma dúvida em relação a essa questão, né, de extensão. Se ele fez o exame médico aqui já no Brasil, ele precisa refazer lá? Esse exame tem alguma validade? Normalmente, a validade dos exames é de 1 ano. Então, ele estaria precisando da realização desses exames médicos. Se tem menos de 1 ano, ele pode manter o mesmo documento? Isso, se tem menos de 1 ano, ele consegue manter o mesmo documento do exame feito anteriormente. Se não, ele precisa fazer esse exame lá direto no Canadá, ou ele precisa voltar para o Brasil para fazer o exame? Não, ele consegue fazer em clínicas próximas dele lá dentro do Canadá. Entendi. Então, acho que ficou bem claro para todo mundo essa questão, né, do Open Work, que o pessoal tem bastante dúvida em relação a isso, tá? Mas, caso você tenha ficado com alguma dúvida, manda aqui pra gente, que a nossa equipe, ela tá selecionando algumas respostas. Se não, Bia, eu quero entender um pouco mais sobre algum caso bem específico, meu cliente está querendo fechar esse tipo de programa. O dependente pode aplicar com visto de trabalho, não pode aplicar com visto de trabalho. Então, entre em contato conosco também em casos bem específicos, caso você tenha alguma dúvida, que a gente vai auxiliando nessa questão. Suzana, vamos falar um pouquinho agora sobre o ETA, né? O ETA é uma autorização eletrônica que começou a ser exigida pelo consulado canadense cerca de 2 anos atrás. Mas a gente quer entender um pouco melhor como que funciona, que tem algumas regras, né, para fazer essa solicitação. Quem que pode fazer a solicitação do ETA? Qualquer pessoa pode fazer? Mesmo ao invés dela aplicar um visto canadense, ela já pode aplicar para o ETA ou ela precisa ter alguma comprovação antes? O ETA, né, ele é utilizado mais para turismo, a pessoa consegue fazer cursos de idiomas, né, até 6 meses. Para a solicitação do ETA, a gente precisa da cópia do visto americano válido, ou se a pessoa teve visto canadense nos últimos 10 anos. Tá, só brasileiros podem solicitar o ETA ou que algumas outras nacionalidades também podem fazer essa solicitação? Podem sim. Normalmente quem tem um passaporte europeu, a gente consegue fazer a solicitação também do ETA. E precisa ter o visto americano ou só o passaporte válido europeu já pode aplicar para o ETA? Nesse caso, só o passaporte europeu. Então, brasileiros precisam ter o visto americano válido, né? Não pode ter o visto americano vencido. Pode ser qualquer categoria do visto americano ou só visto de turismo mesmo? Normalmente o visto precisa estar válido, né? Pode ser visto de turismo, qualquer categoria de visto de estudante, desde que ele esteja válido. Então, o primeiro passo para quem é brasileiro e quer solicitar visto americano válido, ou caso a pessoa já tenha um visto canadense vencido nos últimos 10 anos, ela pode aplicar pro ETA. Se não, quem tem passaporte europeu, só o passaporte estando válido já pode aplicar. Isso, correto. Entendi. E a questão da validade, como que funciona a validade do ETA? Você falou que o visto de turismo, ele tem validade normalmente conforme o passaporte, né? E o ETA? O ETA, ele tem a validade de até 5 anos, ou até a validade do passaporte, o que ocorresse primeiro. Entendi. Então, se o meu passaporte ele tem 2 anos de validade, o máximo que vai vir são 2 anos de visto. Isso, o máximo que vai vir vai ser 2 anos de visto. Normalmente, para fazer a solicitação do ETA, além do visto americano, né, para brasileiros, que tem além do passaporte válido, precisa ter o visto americano válido também. É solicitado mais algum documento ou precisa mandar algum documento para a embaixada, como o documento financeiro, algo assim, ou é um processo mais simples? Não, é um processo mais simples. A gente pede a cópia do visto americano válido ou do visto canadense dos últimos 10 anos e a cópia do passaporte atual. Entendi. E qual que é a taxa para pagar para o ETA? A taxa do ETA hoje está em $7 canadenses. Como que é feito esse processo? Vocês também solicitam um questionário antes? Como que funciona? Isso, inicialmente a gente pede um preenchimento de um rascunho de formulário, né? Depois que a pessoa envia esse rascunho, a gente recolhe a cópia do passaporte atual para aplicação
e a cópia dos vistos, né? De acordo com o caso do cliente. Se ele tiver o visto americano, a cópia do visto americano válido. Se tiver o visto canadense dos últimos 10 anos, a cópia do visto canadense. Só para mesmo confirmar algum dado? Ou precisa mandar isso para a embaixada? É obrigatório? Não, só para confirmação mesmo que a gente solicita, para bater as informações do rascunho do formulário. Entendi. Mais por um caso de segurança, né? Para não vir nenhum dado errado, né? Do formulário, no preenchimento, né? E acabar dando alguma negativa. Isso. Mais uma questão, quanto tempo que demora, depois que é aplicado o ETA, quanto tempo que demora para ter uma resposta? Normalmente, depois que é aplicado, leva em média 2 dias úteis. E como que vem essa resposta? Precisa mandar o passaporte para o consulado para fazer a emissão de algum selo? Não, assim que sai a resposta final, sendo aprovado, é emitido um documento onde vai ter a validade do ETA e a numeração de validade. Entendi. Um ponto que a gente tinha conversado, né, um pouco antes, você informou que high school pode fazer estudos com o ETA, né, desde que a instituição aceite. Isso. Mas eu quero fazer um curso lá no Canadá. Eu posso estudar com o ETA ou o ETA ele é só destinado para quem pretende fazer turismo? O ETA, né, se você tem intenção de fazer um curso de inglês que vá até 6 meses, com o ETA você consegue fazer esse curso. Em caso de high school, por segurança do aluno, a gente sempre aconselha a ele ir com o visto de estudante, mas caso a instituição aceite o ETA como visto, ele pode estar indo com o ETA também. Entendi. Então, mesmo que você quiser fazer turismo, estudos, high school, tudo com períodos de até 6 meses, eu posso fazer com o ETA. Isso. O high school dependendo da instituição que o aluno vai realizar o curso. Entendi. Uma outra dúvida, né, saindo um pouquinho dessa questão do ETA hoje, a gente informou, né, hoje nós temos um alto índice de concessão, porque é feito toda essa análise do perfil antes de mandar a lista de documentos, analisado toda a documentação de uma forma bem criteriosa. Quando o visto ele tem alguma chance de ser negado por falta de comprovações muito fortes com o Brasil, né, de questão em vínculos sociais, ou na questão financeira também, vocês notificam o solicitante antes para reforçar a documentação? Vocês explicam o que precisa ser reforçado ou manda a documentação para o consulado? Antes da gente aplicar o processo, né, a gente faz uma triagem da documentação, a gente passa para o cliente os pontos de atenção do processo e indica para ele se é necessário uma atenção, tanto na parte financeira quanto na parte de vínculos. E passa, se precisar de algum documento adicional para reforçar, vocês passam esses pontos? Isso, a gente passa todos os pontos, até de documentações adicionais também. Entendi. Então, acho que ficou bem claro também essa questão de consultoria, né? Porque o que a gente faz é realmente o máximo para que o visto seja concedido. Então, o nosso trabalho não é simplesmente pegar um documento, né, e mandar para o consulado. É necessário toda uma análise, porque os oficiais eles são bem criteriosos em relação à documentação. Então, se não é aplicado de acordo com as normas deles, as chances do visto ser negado, acredito que são mais altas, né? Sim. Então, a gente vai fazer toda essa análise, preenchimento de formulário preenchimento de formulário, a gente faz o preenchimento dos formulários oficiais, né, para o consulado canadense. O cliente ele vai preencher apenas um rascunho mesmo. Ele preenche no nosso site, vocês disponibilizam e a gente faz o preenchimento original para o consulado. Então. Isso, a gente disponibiliza um link para ele preencher o rascunho e assim que a gente recebe, a gente valida as informações junto à documentação e preenche o oficial, o formulário oficial para o visto. Entendi. Uma dúvida, né? A gente já vai abrir algumas perguntas aqui que estão mandando aqui pra gente, mas uma coisa que eu queria entender melhor quais são essas restrições, voltando um pouquinho do ETA, quais são as restrições do ETA? Ele pode entrar direto no Canadá? Tem alguma regra sem ser o visto americano válido? Sim, o ETA tem uma restrição. A primeira entrada no Canadá precisa ser via aérea. Se você não faz essa primeira entrada via aérea, você pode ter problemas lá na migração. Então eu não posso ir para os Estados Unidos e tentar entrar via carro, via marítimo, eu preciso entrar via aérea. Isso, a primeira entrada precisa ser via aérea.
Entendi. Nós estamos recebendo algumas dúvidas aqui a respeito da biometria, né? Uhum. A Maria Elisa, ela está questionando se a biometria ela é feita após a concessão do visto. Não, a biometria ela é feita após a aplicação da documentação junto ao consulado. Então, depois que a documentação está pronta, a gente encaminha para o setor de aplicação. Sendo aplicado, a gente aguarda a biometria para a gente conseguir realizar o agendamento. Quanto tempo, normalmente, depois que é aplicado o consulado costuma solicitar? Demora bastante tempo? É feito de forma rápida? Depois de aplicado, leva em média 2 dias úteis para o consulado solicitar a biometria e normalmente o agendamento é conforme a disponibilidade da agenda do VAC. Por exemplo, em São Paulo, normalmente a gente tem um agendamento para o dia seguinte. Entendi. Então, tem que esperar mesmo o consulado fazer a solicitação. Isso. Enquanto eles não solicitarem, a gente não consegue fazer esse agendamento. Isso mesmo. Tá. A gente vai abrir agora o campo para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, o que vocês ficaram com dúvida durante as explicações, ou vocês estão com algum caso bem pontual que já querem sanar agora, também pode mandar no nosso chat, que a nossa equipe está selecionando aqui, está mandando para a gente e auxiliando vocês. Tá? Então, essa questão da biometria, acho que também ficou bem clara, né? Então, Sim. Precisa aguardar a aplicação e depois fazer o processo da biometria, né? Isso, e após a biometria vai começar a contar o prazo de análise do consulado. Entendi. Uma questão como que é feito o pagamento da taxa consular? A taxa consular é possível o pagamento através do cartão de crédito internacional do cliente. A gente disponibiliza um link de pagamento, né? Caso ele prefira, a gente também faz a cotação em reais. Então, tem as duas opções. Se ele não tiver o cartão, a gente disponibiliza uma opção para pagar aqui no nosso cartão da empresa. Então. Isso, aí o cliente, se ele optar por pagamento em reais, ele pode fazer o pagamento via transferência, depósito ou boleto à vista, e a gente faz o pagamento da taxa consular junto ao consulado através do nosso cartão. Que também é uma facilidade, né? Porque Isso, muita gente vai viajar ainda não recebeu, às vezes fez o pedido para a instituição financeira, não recebeu o cartão do banco, Verdade. Então pode pagar em real para nós e a gente faz esse recolhimento, que isso acaba não atrasando também o processo, né? Esperar chegar o cartão, fazer a liberação para poder pagar a taxa. Isso, dá para dar um processo mais rápido. Entendi. Uma outra dúvida que a Camila está questionando. Se na carta de intenção for mencionado que ele pretende prorrogar os estudos, mas ele não tem a carta de aceitação do outro curso, ele pode aplicar o visto mesmo assim? Pode, ele pode aplicar o visto de estudante. Ele não precisa necessariamente ter as duas cartas. Ele vai ter a carta do curso inicial. Se ele tem intenção de fazer um outro curso, ele menciona isso na carta de intenção. Então, só com a primeira carta de aceitação já dá para aplicar o visto de estudante, independente do período que ele vai ficar? Sim, já dá para aplicar. Aí depois ele só vai precisar solicitar a extensão da permissão de estudos dele lá no Canadá. Então, também é uma facilidade, né? Já sai com a categoria do visto correta. Para evitar que tenha problemas em fazer troca de categoria. Isso. Outra pergunta que nós recebemos aqui a Camila está questionando se nós recomendamos tirar o visto americano para aqueles que vão estudar até 6 meses no Canadá e depois solicitar o ETA. Qual que é a orientação passada? É mais viável tirar o visto americano e depois o ETA ou já tirar o visto canadense? A nossa orientação é que o cliente tire primeiramente o visto para o seu destino final. Então, no caso, se ele vai fazer um curso no Canadá, o ideal é que ele tire inicialmente o seu visto canadense. Então, sempre tirar o visto de destino, né? Isso, de destino final. Enquanto tá, por exemplo, eu apliquei para o visto de turismo para o Canadá. Sim. E durante essa aplicação, eu posso fazer o visto americano enquanto o canadense está em análise ou tenho que esperar finalizar um para fazer o outro? Porque precisa do passaporte, né, para emitir o selo. Mas como que eu faço nesse caso? O cliente ele pode tentar conciliar os dois vistos, né? A gente recomenda que inicialmente finalize um processo para depois dar início ao outro, mas ele pode sim tentar conciliar os dois. Uma coisa que é importante, né, reforçar para todo mundo o consulado canadense, ele abriu essa opção para fazer o visto americano, né, ter o visto americano e depois tirar o visto canadense. Mas assim, em alguns casos não seria muito viável fazer a solicitação direto do visto americano. Por quê? Às vezes o cliente ele tem um perfil muito bom para tirar o visto canadense, já que ele não passa por entrevista, né, por tudo que você explicou. O visto americano, ele precisa fazer uma entrevista. Então, lá na hora, fica dependendo do oficial, o que ele vai perguntar, porque normalmente não é solicitado documentação
no visto americano. Então, é um risco maior e às vezes fica meio complexo, né? A gente recebe bastante solicitação de alunos que querem fazer high school no Canadá, querem tirar o visto americano para depois tirar o ETA por ser mais fácil, só que para explicar para o consulado um menor de idade que não tem, os pais não possuem visto, não tem um perfil muito bom para aplicar o visto americano, o mais viável é aplicar o visto canadense. A gente sempre orienta, então, se vai para o Canadá, tira o visto canadense, depois tira o visto americano, né? Muitas escolas têm muitos passeios para os Estados Unidos, mas tira sempre, então, o visto de destino final. Isso, correto. Entendi. Uma outra dúvida, a Fernanda está perguntando se o ETA tem biometria? Precisa fazer? Não, o ETA não tem biometria e também não é feita nenhuma colagem de visto dentro do passaporte. Entendi. Então, só mesmo a solicitação eletrônica. Isso, só mesmo essa solicitação. Tá. Uma outra dúvida que nós recebemos nessa questão de dependente, né? A partir de qual idade que a criança que vai como dependente pode solicitar o visto de estudos? Ela é obrigada a ter visto de estudante? Ela pode com visto de turismo? A partir de que idade que pode ser solicitado isso? Ela precisa solicitar o visto de estudante, né, a partir de 6 anos. Então, se ela já tiver essa idade e ela não for com visto de estudos e chega lá no Canadá com visto de turismo, ela vai estar com a categoria do visto errada. Porque a data de estudos lá no Canadá é de 6 anos. Então, se essa criança fica sem estudar, como se fosse uma regra do governo canadense. Uma outra pergunta que a gente recebeu aqui a primeira entrada você falou do ETA tem que ser obrigatório via aéreo. Isso. E as demais entradas? Pode ser via terrestre? Tem até um certo tempo, por exemplo, o visto canadense, acredito que isso seja aplicado tanto para turismo quanto para o ETA, né? O tempo de permanência no país. Mas se eu entrar agora no Canadá via aéreo, depois de quanto tempo que eu tenho que entrar via aéreo de novo, ou eu não preciso entrar mais via aéreo? Eu entro a primeira vez e as demais eu posso entrar de carro? A primeira entrada ela precisa ser via aérea. Depois que você fez essa entrada via aérea, as demais dentro do prazo de 6 meses você pode fazer via terrestre, via marítima ou para os outros meios. Se passou desses 6 meses, você vai precisar entrar novamente via aérea. Entendi. Então, a partir do momento que o oficial determina o período, ele entra via aéreo, os demais ele pode entrar de carro dos Estados Unidos. Acabou o período, primeira entrada via aéreo de novo. Isso. Tá. Outra questão é referente ao cônjuge, né? Ele precisa ser, ou só pode aplicar para o visto do cônjuge quando está casado? Ou se eu tiver alguma união estável, meu namorado, posso levar ele como meu dependente? Quais são as regras para levar o acompanhante? Ele precisa ter um documento de certidão de casamento ou uma certidão de união estável e ter pelo menos 12 meses de validade. Então, no mínimo 1 ano. Isso, no mínimo 1 ano. A união estável precisa ser reconhecida em cartório? Ou se eu comprovar através de conta conjunta, comprovante de endereço, do mesmo, há 2 anos atrás, eu posso aplicar? Precisa ter o documento oficial? Precisa ter o documento oficial da união. Tá. Uma outra pergunta a Marina, ela está questionando sobre o CAC. Se o estudante ele estiver em Quebec com visto de estudos e precisar renovar, ele precisa renovar também o CAC ou ele utiliza o mesmo CAC que ele teve na aplicação do visto? Eu acredito que, eu não tenho essa informação aqui agora, a gente pode estar verificando, mas pelo que eu sei, o CAC ele também tem uma questão de uma validade, ele é de acordo com o curso que você vai fazer em Montreal. Então, normalmente ele fica vinculado ao programa inicial que foi apresentada a carta de aceitação. Isso. Tá. Outra dúvida que nós recebemos o Tiago está perguntando a respeito de tradução. Precisa de documentos traduzidos ou pode mandar em português mesmo? Precisa ser feita alguma tradução? Tradução simples, tradução juramentada? Não é necessária a tradução de documentos. Uma outra questão é que a Raquel está perguntando a respeito do envio do passaporte. Em qual momento a gente precisa receber o passaporte desse cliente? O passaporte a gente recolhe após a coleta da biometria. A gente já indica os postos de coleta, né, desse passaporte de acordo com VAC, com cada endereço de VAC. Tá, mas o passaporte ele tem que vir para São Paulo? Isso, ele precisa vir para São Paulo. E a Mundo dos Vistos, ela tem postos de coleta, né? Então, onde que ficam os postos de coleta da Mundo dos Vistos? Em São Paulo, quando o cliente vem fazer a biometria aqui, ele pode deixar na nossa própria empresa. Caso seja em outro estado, Recife, Porto Alegre, Brasília,
ou Rio de Janeiro, próximo dos VACs, né, possui o nosso posto de coleta que ele pode estar deixando a documentação. Ele precisa pagar alguma taxa para deixar o passaporte lá para ser enviado para São Paulo? Ou Não é necessário o pagamento de nenhuma taxa. está incluso no valor dos honorários, então, Isso. essa coleta do documento? Isso, já está tudo incluso no valor dos honorários e a taxa da biometria dentro da taxa consular. Tá. Só então, no caso, para fazer o envio para São Paulo não paga taxa, mas devolução pode mandar para o posto de coleta ou é cobrado à parte de acordo com a solicitação de envio? A devolução de passaporte, ela não está inclusa no valor dos honorários, então seria um pagamento à parte. Entendi. Tá. Então, assim, para vocês entenderem um pouco melhor, aqui em São Paulo, capital, nós temos uma área de cobertura que, dependendo do endereço, o nosso portador ele pode retirar o passaporte, né, sem custo nenhum, ou quando o próprio requerente vai até o centro de coleta, Sim. né, aqui em São Paulo, ele volta, ele pode deixar aqui na nossa empresa, pode pedir para alguma pessoa deixar aqui por ele. Então, em São Paulo, a gente recebe direto aqui na nossa matriz. Nós estamos aqui na Avenida José Maria Whittaker, próximo de Moema, próximo ao CASV, para quem vem fazer solicitação de visto americano. Então, ele pode deixar o passaporte aqui. Nas demais localidades, assim que ele sai do centro de coleta da biometria, ele vai ser orientado, né, dos documentos que ele precisa levar, os documentos que ele precisa deixar também. Então, ele sai de lá, deixa no nosso posto de coleta da Mundo dos Vistos e a gente faz a coleta para ele sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Perfeito. Então, também mais uma facilidade Sim. que a gente dá para todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa mora super longe, faz até fazer a biometria, por exemplo, em Recife, né? Aí tem um gasto de SEDEX para mandar para cá, tem mais a devolução do passaporte, então é mais uma vantagem que a gente dá para os nossos clientes, né? Isso, e é uma questão de segurança também, né? Ele deixa o documento lá e é passado aqui pra gente. Então, ó, mais um ponto positivo para ter essa confiança maior, né? Que a gente vai retirar e diminuir os gastos e aumentar as chances de concessão daquele visto, tá? Uma outra pergunta que a gente recebeu aqui, Suzana, é da Fernanda. Quem está indo com visto de turismo, né, para a província de Quebec, precisa solicitar o CAC? Normalmente o CAC é para quem vai estudar em Quebec, Montreal. Então, só com visto de estudante é obrigatório fazer a solicitação do CAC. Isso. A gente faz o auxílio do CAC, vocês prestam essa assessoria também, ou o próprio cliente que tem que fazer essa solicitação? A gente também faz a assessoria para o CAC, né, certificado para Quebec. Uma outra dúvida que perguntaram, que a Gleice perguntou, as taxas do VAC, ela também é feita, o pagamento também é feito via cartão ou pode ser via depósito? Como que funciona para a gente fazer o pagamento da taxa VAC? A taxa do VAC biometria. Essa taxa da biometria, ela já é inclusa dentro da taxa consular. Então, no momento que a gente vai recolher esse pagamento, a taxa do consulado, né, a taxa consular do visto e a taxa da biometria já tá incluso. Tá. Além dessas taxas, precisa pagar mais alguma taxa, por exemplo, de envio do passaporte para o consulado, fazer a emissão? Tem alguma taxa adicional além dos honorários e essa taxa consular? Existe a taxa de transmissão do passaporte. Ela é recolhida junto com a taxa consular. O valor dela é de R$61. E como que ele pode fazer ele precisa fazer esse pagamento via cartão ou ele pode fazer pra gente? Como que é cobrado esse valor desse 61? Caso ele prefira e realize o pagamento da taxa consular via cartão de crédito, ele pode autorizar que a gente debite esse valor no mesmo cartão fornecido, ou ele pode fazer uma transferência ou depósito bancário. Então, a gente paga essa taxa para ele também quando é enviado o passaporte. Isso, na verdade, o valor, se ele é autorizado a debitar no cartão fornecido, ele debita dentro desse cartão. Caso seja em reais, ele paga o valor total em reais, incluso 61 da transmissão. Entendi. É uma dúvida que eu fiquei a respeito dessa taxa de transmissão, né? É pago quando o passaporte é enviado para o consulado. Mas em que momento que a gente faz o envio desse passaporte para eles? Tem que esperar uma notificação, em um determinado período a gente tem que entregar para eles, depois da biometria já tem que entregar para o consulado. Como que é feito esse envio? O envio do passaporte, né, no momento que chega a decisão final, sendo aprovado, o consulado ele solicita o passaporte para colagem. Nesse momento a gente envia o passaporte para o consulado. Então, primeiro quando o passaporte é solicitado, é porque o visto do requerente foi concedido. Isso, no momento que foi solicitado o passaporte, o visto do cliente foi concedido. Tá, e mais uma dúvida, depois que entrega esse passaporte para o consulado,
Quanto tempo que demora para eles emitirem o selo? Normalmente emite na hora, tem um prazo médio? Existe um prazo médio de 5 a 7 dias úteis para a emissão desse selo no passaporte. Tem que aguardar esse prazo mesmo, então, e aí depois vocês notificam que o passaporte está aqui com a gente para combinar a devolução. Isso, aí a gente notifica o cliente, né, e verifica as formas que ele prefere de envio ou retirada do mesmo. Entendi. Suzana, muito obrigada, tá, pelas dúvidas que você sanou aqui com a gente. Então, acho que foi acredito que tenha sido um treinamento bem detalhado, né, para todo mundo. A gente tentou selecionar as principais dúvidas que todos os nossos clientes possuem, para ajudar vocês também. O treinamento ele vai ser gravado, tá? Se vocês quiserem depois uma cópia, acredito que em alguns dias a gente já vai ter o link disponibilizado. Então, pode passar para sua equipe, para eles assistirem. Se tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato. Vai aparecer para vocês o nosso canal de atendimento, então o nosso telefone, o nosso e-mail, que vocês podem nos contactar. Se não, qualquer dúvida, a maioria, né, dos nossos parceiros, como eu fico mais no comercial, vocês possuem o número do meu WhatsApp, o meu usuário do Skype. Podem me acionar por lá. Tendo alguma dúvida, me procurem pela Suzana também, que ela está pronta para ajudar vocês. Se não, qualquer consultora da nossa equipe de visto canadense consegue sanar todas as dúvidas, tá bom? Então, agradeço bastante a atenção de todo mundo. Vai ser disponibilizado no próximo mês. A gente vai ter um treinamento sobre visto da Austrália. Quando tiver a data mais próxima, vai ser lembrado vocês também, que é um dos outros destinos bem procurados na questão de intercâmbio. Então, já preparem todas as dúvidas também, já estejam bem preparados, que a gente está aqui para realmente ajudar a facilitar vocês também na venda do intercâmbio, na venda daquele pacote que o cliente está em dúvida, meu Deus, preciso do visto, e agora o que eu faço, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Suzana, mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada a vocês. Imagina, a gente que agradece o tempo, né, para auxiliar todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Obrigada.